Fala, meu povo, mais um vídeo aqui no nosso canal, totalmente voltado para quem ou para quem quer abrir uma autopeça. Você já me segue no Instagram? Se ainda não, eu posto conteúdo de gestão de autopeça por lá todos os dias. iagoleite.82, também no TikTok, também no Facebook. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, ativa as notificações, comente, compartilhe, mande sugestões de vídeo. Nesse vídeo de hoje a gente vai passear pelo meu sistema e eu quero mostrar para vocês como é que funciona a tela de vendas do meu sistema aqui na peça.com, tá bom? Então vem comigo direto ao ponto que eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que funciona e algumas funções simples dentro do nosso sistema. Olha aqui. Aqui vocês estão vendo uma tela de venda, que é essa aqui, ó, tela direta. Você abre aqui, ó, essa tela, então você pode abrir mais de uma tela de vendas, né? Então a gente já começa trazendo essa informação. Por quê? Porque às vezes a gente está atendendo um cliente aqui, ó, fazendo um orçamento grande, digitando um orçamento grande, vou mostrar para vocês como é que funciona. E aí chega outro cliente querendo apenas 1 litro de óleo. E aí você não precisa esperar a sua venda grande lá, uma venda de 10, 15 itens, para poder vender 1 litro de óleo. Automaticamente você pode abrir aqui, ó, mais de uma tela de vendas e aí você divide aqui, ó, em 2, 3, 4, 5 telas de vendas ali para você fazer mais de uma venda simultânea, tá bom? Então eu vou deixar aqui apenas uma tela de venda aberta e vou simular uma venda aqui com vocês. Então vamos dizer que o cliente chegou aqui atrás da bieleta do Gol, né? Então coloca aqui, o vendedor coloca aqui o campo amarelo, é o nome do produto, né? Bieleta. E do outro lado aqui você coloca, né, no campo azul, você coloca o nome do carro. Então bieleta Gol. E aqui já aparece os modelos, né, de bieleta que eu tenho em estoque do Gol. Então, por exemplo, apareceu aqui Axus, eu tenho 2 unidades aqui na verdade é Golf, né? Aparece Golf, o Golf aparece por conta, né, que é o complemento da letra. Mas eu quero a do Gol é essa daqui. Então, a partir do momento, ó, Axus eu não tenho, mas eu tenho ela na cata aqui, ó. Então, o similar já aparece logo embaixo. Então, o vendedor colocou aqui, ó. Então, eu quero a Nakata, ele dá 2 cliques aqui, ó, e a Nakata já sobe. Vamos dizer aí que ele quer 2 unidades, R$50 ali o preço. Ele pode dar um desconto aqui, ou em porcentagem de 5%, ou ele já pode aqui, ó, colocar aqui 48 e já vai o desconto. Vamos dizer que ele vai vender por 48, ele deu enter aqui, ó, e já colocou o produto. Vamos simular que o cliente só quer a bieleta. Então, já vai finalizar aqui, ó. Ele pergunta o nome do cliente, então vamos dizer aí que é o Paulo. Paulo, coloquei aqui Paulo, coloquei o nome do vendedor e eu finalizo a venda dando 2 cliques aqui, né? Quando o processo de venda é finalizado, o meu estoque recebe uma notificação para separar o produto, bipar e entregar o despachante lá na frente, que fica responsável por conferir a mercadoria e entregar para o cliente. Mas aí é assunto para um outro vídeo, eu quero focar aqui na parte de vendas. Parei esse vídeo aqui para trazer um recado importante. Gente, a gente tá com a meta de bater 20 mil inscritos no nosso canal e eu preciso de você. Então, se você tem autopeça, se você trabalha dentro desse segmento, esse é o melhor canal da internet para você ficar sabendo de tudo que acontece por dentro de uma autopeça, setor de vendas, setor de compras, entrega e aonde gera mais dúvida para as pessoas, que é o estoque. Então, se você tem autopeça e deseja abrir uma autopeça ou crescer a sua loja, se inscreve nesse canal aqui. E agora vamos voltar para o vídeo. Mas Iago, vamos supor que eu já sei a referência desse produto. Eu sei que o cliente quer a bieleta do Gol e eu também sei a referência que é a N1068. Então eu digito a referência, dou o enter aqui e já aparece para mim direto no produto e os outros similares. E aqui tem uns campos bastante interessantes. Então, por exemplo, se você aperta o F5, ele vai aparecer a foto do produto. É lógico que sou eu que coloco as fotos, né? A gente tem aí uns 20 mil produtos cadastrados. Era para ter mais, mas eu zerei, né? E comecei tudo do zero, cadastrando tudo certinho. Hoje a peça.com tem um colaborador exclusivo só para cadastro de produto. Na verdade, ele está revisando os produtos, né? Porque tem muito produto sem foto, tem algumas descrições erradas, né? Tudo aquilo que o humano coloca à mão, ele não consegue essas 100%. Então, tem uns errozinhos na descrição. A gente está padronizando toda a referência, a descrição e a aplicação. Então, hoje eu julgo que 60% dos produtos tem foto e 100% dos produtos que precisam de foto, porque às vezes você tem um filtro de combustível, um filtro de óleo, não é tão importante a foto.
já uma bieleta, um reparo, um cano, que você precisa da foto ali na hora da venda, apertou F5 aqui, ele já aparece. Então, quando aparece aqui a foto, ele pode copiar, ó, copiou e cola no WhatsApp, direto a imagem lá no WhatsApp no orçamento. Então, às vezes o cliente tá ali pedindo uma bieleta, manda a foto aí, é só copiar e colar lá. Ainda tem a opção do zoom aqui, ó. Opção do zoom para ele mostrar para o cliente. Então vamos sair aqui, N1068, vamos mostrar outro campo. Além do F5 tem o F6. No F6 é um campo mais para o gerente ou para o comprador. Aqui eu vejo as informações, ó, a última compra, eu comprei 80 na Rede Âncora, o preço de custo e tal. Depois eu comprei mais 22 na Rede Âncora também. Eu vejo as últimas vendas, ó. Aqui, ó, para quem eu vendi, por quanto eu vendi, entendeu? A média, o giro semestral, entendeu? Olha, eu vendi 42 em setembro, 15 em outubro, e aqui ele vai totalizando as vendas. Eu posso colocar também o F8, ele mostra se eu tiver filial. Então vamos dizer que a peça.com tivesse outra filial, e aqui ele ia mostrar aqui, ó, PPF, o estoque da filial e o estoque da serviço, se você tivesse uma oficina mecânica, enfim, aí depende do seu giro. Eu tenho o campo F9 também, que eu mostro o saldo que eu tenho em um dos meus distribuidores, que é o principal distribuidor que eu tenho, que é a Rede Âncora. Então, caso não tenha essa bieleta, o meu vendedor coloca lá F9, ele já vê o saldo do meu fornecedor, né? Se for homologado aí no caso da Rede Âncora, tá bom? Então aqui eu mostrei para vocês essa parte, né, dos campos aí. Eu tenho também um campo que é o F3. É o F3. O F3 ele me mostra todos os itens que o cliente também comprou ao comprar essa bieleta. Então, ó, todas as vezes que o cliente comprou uma bieleta, ele também comprou uma bucha do estabilizador, né? Uma pequena parte comprou a bucha do estabilizador, 29%, 11% comprou os pivô, pivô lado esquerdo, pivô lado direito, 8% comprou o batedor. Então, por exemplo, o vendedor tá vendendo um cilindro de roda do Corsa C3410. Ele colocou aqui, pô, eu vendi aqui, ó, cilindro de roda, R$ 49,00, e ele fica, pô, mas o que é que eu posso oferecer para esse cliente aqui? O que é que os clientes compram quando compram um cilindro de roda? Ele vem aqui, ó, no F4, F3 quer dizer, e ele pode oferecer a sapata, o rolamento, o tambor, o óleo de freio, entendeu? Então são itens relacionados a esse item aí, que o próprio sistema estuda e passa essa informação na tela de venda. Eu acho bem interessante essa parte aí. Vamos te dizer aí que o cliente quer uma cilindro de roda, vamos lá, 2 cilindros de roda, um fluido de freio, vamos colocar aí um fluido de freio e só. Então, o cliente quer apenas um orçamento. Eu vou lá aqui, ó, Paulo, coloca aqui água e salvo o orçamento. Salvar aqui, ó, pronto, orçamento salvo. No meu sistema eu posso imprimir para dar para ele o orçamento, ou eu posso mandar uma foto, tirar o print da tela e mandar uma foto para ele no WhatsApp e sair. Se esse cliente chegar amanhã ou depois atrás desse mesmo orçamento, eu coloco aqui, ó, desisto, dou um F2 no orçamento e venho aqui, olha aqui, o tanto de orçamento que a gente fez só hoje, ó. Isso aqui são os orçamentos de hoje, ó, dia 14, dia 14, dia 14, entendeu? Então esse aqui do Paulo, eu coloco aqui, dou um tab e já volta aqui os itens que ele fez o orçamento, tá bom? Então vamos brincar mais aí nas descrições. Então vamos dizer aí que o cliente quer um amortecedor. Eu também não preciso digitar o nome completo, amortecedor, DT. Então se eu colocar aqui só colocar o porcentagem, o DT para o dianteiro ou o TS para o traseiro, ele já vai, do Gol. Então, ó, aqui, ó, amortecedor do Gol, G2, G3, G4, e aqui já aparecem os similares dele. Ó. No momento eu só vou ter ele na capa. Vamos dizer que eu quero um do Gol G5. Vamos procurar aqui, ó, vai descendo aqui, ó, Gol traseiro do Gol G5. Cofap eu não tenho, mas eu tenho Morron, que é o Axos, e tenho o Nakata. Então vamos clicar aqui no Morron. Olha o preço, 254, vamos dizer aqui que eu vou lhe dar 12%. Se eu for colocar 12%, você olha que já está vermelhinho. Por quê? Porque ultrapassou o meu limite, entendeu? Então vamos colocar aqui, Paulo, e vamos tentar vender. Ele não vai me permitir vender, né? Até se eu for, ó, confirmar, ele vai dizer aqui, ó, desconto por item superior ao limite. O limite é 8%, então ele vai pedir a senha do gerente. E aí somente o comprador, né, ou eu tenho essa senha para liberar essa venda, tá bom? Porque aí você estimula. Se o seu é 8, 10, 15%, você vai no sistema e estimula esse valor aí. Então se eu colocar aqui, ó, aqui tá 12%. Então se eu voltar aqui para o preço normal,
colocar aqui 240, aí vai para 5%. 5% eu consigo vender normal. Se eu confirmar aqui de novo, ele vai normal, só que eu não quero finalizar essa venda para não dar erro no meu estoque, né, gente? Então tá aqui amortecedor. E eu também cadastro os apelidos dos carros, que foi até vídeo que eu já coloquei aqui. Então se eu sei que é o Gol G5, amortecedor DT, eu coloco só aqui G5. Aí já não vai aparecer para mim o Gol quadrado, o Gol bolinha, né, o G2, G3 e G4, que é o Gol bolinha. Vai aparecer para mim somente os do Gol G5, porque eu coloco essa informação no cadastro do produto. Então tá aí uma dica para vocês também. Olha, o dianteiro eu tenho 19 unidades aqui na loja. Então tá aí uma dica para vocês também colocarem no cadastro do produto, se o sistema de vocês forem parecido com esse, alguma peculiaridade, algum apelido do carro. Por quê? Porque isso facilita. Por exemplo, a gente tem um amortecedor aqui do Fiesta teto alto. Então colocar aqui teto alto, só vai aparecer do teto alto, que é aquele 2002 e diante. Se eu colocar Fiesta, vão aparecer vários outros tipos de amortecedor. Vai aparecer o New Fiesta, o Fiesta 2002 em diante, que é o teto alto, o Fiesta 96 em diante, é o que a gente apelida aqui de cara de gato. Se o apelido é falado pelo vendedor e pelo mecânico, não custa nada a gente colocar aqui, tá bom? Outra coisa que é super importante é padronizar, ó. Você vê aqui que é tudo padronizado, DT, LE para o lado esquerdo, LD para o lado direito. Isso é um manual que a gente tem aqui no cadastro. Porque se a gente não padronizar, então o Paulo quando for cadastrar, cadastra de um jeito, o Marcelinho cadastra de outro jeito. Uns vai colocar amortecedor dianteiro, os outros só amortecedor DAT, o outro coloca amortecedor DT. Então a gente tem um processo criado, um padrão de cadastro de produto para que a gente nunca saia desse padrão, entendeu? Se é só dianteiro e não tem lado, não coloco. Agora se tem lado, segue o mesmo padrão, L/E para lado esquerdo, L/D para lado direito, tá bom? A gente tem cadastro na referência também, padrão na referência. Cada marca tem o seu padrão, entendeu? Então todos os Mobesanes é MB, ó, MB 1005, MB 1200. Aqui, ó. Sampel é só as letrinhas. Só os números. Já a Mobesane tem a letra e o número. Cada marca tem o seu padrão, né? Vonix. Se a gente for colocar aqui, ó, um Sintra. Os Vonix, a gente coloca o nome Vonix no final. Tem os dígitos da Vonix, mas no final a gente coloca o nome Vonix no final e segue esse mesmo padrão para todos os produtos da Vonix. Então, cada fabricante, cada marca tem o seu padrão. Axos, por exemplo, se você colocar aqui, ó, Bieleta, e você vai ver aqui que os Axos, primeiro ele vai puxar as Perfect por ordem de importância. Colocar aqui, ó, os Axos, olha o Axo aqui. O Axo, a gente cadastra a referência toda. Tem distribuidor que não cadastra a referência toda, mas a gente tem o nosso padrão. O nosso padrão é a referência completa, porque o que é que acontece? Um distribuidor manda a referência completa, o outro manda a referência pela metade. E aí você compra o mesmo produto, só que de fornecedores diferentes, mas é o mesmo produto. E aí você vai ficar com um banco de dados com 2 cadastros para o mesmo produto, se você não adotar o seu padrão. Independente do padrão que você adote, siga ele para que você não tenha referências duplicadas, entendeu? Então isso é muito importante para que você tenha um banco de dados enxuto, né? Um banco de dados saudável aí na hora de vender, facilitar ali para o seu cliente. Então principalmente, ó, pastilhas, se a gente vem aqui para as pastilhas Seal 1407. Todas as pastilhas Seal começam com ISYL. Se for Speed Blake, SNA. E todas elas, ó, com foto. Coloquei aqui o zoom. Pronto, tirar o zoom aqui, que estava com o zoom da outra foto. Ó, as fotos da pastilha. Itens como pastilha de freio, que tem muita dificuldade ali de achar, a gente coloca as fotos, entendeu? Então, Seal 2182, a pastilha de freio do no Vivace, que também dá no 1. Então, olha aqui, ó, fotozinha dela, tudo como segue, né, o figurino. Pastilha de freio, ó, segue o padrão, pastilha, freio, DT. A gente não usa preposição. Pastilha de freio, cilindro de roda, bomba de óleo. Não, é bomba óleo, pastilha freio, cilindro roda. Por quê? Porque senão uns vão cadastrar cilindro da roda, o outro cilindro de roda, e isso tudo dificulta na hora que o vendedor vai buscar esse produto lá na frente. Então, como o vendedor não separa o produto, eu tenho que ter um estoque, um cadastro de produto
bem limpo, bem amplo, para que quando ele pesquise cilindro, roda, ele tenha acesso a todos os cilindros de rodas que estão cadastrados no nosso sistema. Vou colocar aqui, ó, Astra, vai aparecer os do Astra. Vou colocar aqui Celta, vai aparecer os do Celta. A maioria deles com foto, né? Lembra que eu falei lá, tá em 60% dos produtos totais com foto, e dos produtos assim que mais vende, se você for olhar aqui, cano, reparo, todos têm foto porque é mais difícil vender. Então às vezes o cara chega aqui, ó, reparo, alavanca do Celta. Então você vem aqui para um kit C aqui, ó, tem que ter a foto, porque isso é complicado de vender, entendeu? Então o cara já vê a foto aqui, pô, é esse mesmo, pô, não é esse, pô, é outro, cano de água. É cano de água também, é uma saída fina, outra saída grossa, entendeu? Então a gente precisa das fotos aqui, ó, para mostrar para o cliente ou até para a gente tirar dúvida. Então esse foi o passeio de hoje dentro do nosso sistema, e eu queria perguntar para você se você tem um interesse de abrir uma autopeça, se você tem um interesse de crescer a sua autopeça, segue a gente no Instagram, fala com a nossa equipe. Quem sabe a gente não tem uma mentoria exclusiva para você, personalizada, para fazer a sua autopeça aí sair do papel para aqueles que não abriram, ou fazer você crescer o seu faturamento, tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve, curte, compartilha aí, dá sugestões. Qual é a outra área? Você quer ver compras no meu sistema? Você quer ver vendas? Lembrando que o link do meu sistema vai estar aqui abaixo, né? O Instagram deles, para que, se vocês quiserem a apresentação do LAP, diz lá que assistiu o vídeo do Iago no YouTube, que eu tenho certeza que o Adriano vai dar um desconto para vocês aí, tá bom? Valeu, gente, e até o próximo vídeo.